CD-ROM, são dois CD-ROMs, tem uma capa da dupla, portanto aqui tem a capa e a contracapa. Chama-se Vamos Ler Imagens, não aparece aqui, está ali daquele lado. E nestes dois CD-ROMs analisam-se imagens fixas, fotografia, pintura, publicidade fixa e imprensa, e no outro CD-ROM faz-se análise de cinema, de televisão e de publicidade em movimento, portanto, publicidade televisiva. São CD-ROMs destinados a alunos e a alunas do segundo e do terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Não é para venda, é para distribuir nas escolas, para ser utilizado como material pedagógico por professores e por alunos, sendo, portanto, o objetivo fornecer ferramentas quer aos professores, quer aos alunos, para fazerem aquilo que a Lídia Jorge dizia, que é criar uma literacia, uma capacidade das pessoas analisarem as imagens, isto é, saberem olhar e não apenas ver. Portanto, aquela discussão que estava hoje a decorrer de manhã me pareceu muito interessante, entre olhar e ver. Para mim, ver é, digamos, o ato físico de utilização do sentido da visão, e olhar será aplicar a esse ver uma carga ideológica ou emocional que permite interpretar ou analisar ou consciencializar-nos das imagens que vemos. Aqui nestes DVDs, em vez de usarmos a palavra olhar, nesse sentido de interpretação, de consciencialização, usamos a palavra ler. Portanto, vamos ler imagens no mesmo sentido em que hoje de manhã a Lídia Jorge estava a usar esta palavra. Portanto, estes, digamos, são os conteúdos. Antes de mostrar um pouco o conteúdo destes dois CD-ROMs, gostava só de chamar a atenção para alguns aspectos que podem ser interessantes para vocês, para a reflexão sobre esta questão das imagens. Um primeiro aspecto que se nos colocou foi e tendo em conta que isto são materiais pedagógicos para análise de imagem, se estes CD-ROMs deveriam ou não ter som. É muito interessante a questão, parece extremamente simples, não é apenas uma questão técnica, é muito interessante porque o som tem, na televisão, o som é que organiza as imagens, não é? Quando se vê um jogo de futebol, mesmo quando se vê as repetições, já repararam com certeza que se continua a ouvir o som, ouve-se um som que não corresponde às imagens repetidas. Porquê? Porque a banda sonora em direto, ou em diferido, do jogo que organiza, digamos, a narrativa do jogo de futebol. E na televisão, em geral, o som prevalece sobre a imagem, o que já não é no cinema, nem no cinema é a imagem que prevalece sobre o som. Aqui, o que nós consideramos, e discutimos os dois a matéria, foi que ter som iria criar ruído comunicacional sobre a leitura das imagens. Ainda chegámos a prever pequenos textos que eram lidos por alguém em voz off sobre cada um dos capítulos, mas depois acabámos por desistir. Não era necessário, tanto mais que, se isto é utilizado como material pedagógico, quer por alunos, quer por professores, se houvesse um som, esse som sobrepunha-se ao professor na aula, e assim, não havendo banda sonora, a imagem pode ser, digamos, comentada e a narrativa é organizada pelo professor ou pelos próprios grupos de alunos que estejam a utilizar este material pedagógico. Porque o som ocupa tempo e o tempo é que organiza a narrativa, e, portanto, se o som, a banda sonora, domina a narrativa, ela sobrepõe-se ao nosso próprio tempo. Neste caso aqui, os jovens, os estudantes, as crianças e os professores podem eles próprios pôr o seu tempo a dominar, digamos, o material pedagógico que aqui está. Portanto, esta é a primeira questão, um aspecto que eu gostava de salientar.